E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Continuando aqui a leitura do livro de Eclesiásticos, né, da Bíblia de Jerusalém. Eu fiz a primeira parte, agora vamos continuar. A partir do capítulo 13, que diz: O que toca no piche sujar-se-á. O que convive com o orgulhoso ficará como ele. Peso demasiado grande para ti, não o pegues. Não convivas com um mais forte e mais rico do que tu, que tem em comum a panela de barro com a panela de ferro. Esta esbarrará naquela e ela se quebrará. O rico comete uma injustiça e ainda se mostra altivo. O pobre é injustiçado e ainda precisa desculpar-se. Se és útil para ele, servir-se-á de ti. Se não tiveres mais recursos, abandonar-te-á. Se tiveres alguma coisa, ele conviverá contigo e despojar-te-á sem compaixão. Enquanto precisar de ti, enganar-te-á, sorrir-te-á e dar-te-á esperanças. Dirigir-te-á belas palavras e dirá: O que desejas? Humilhar-te-á em seus banquetes até despojar-te por 2 ou 3 vezes. Por fim, rir-se-á de ti. Depois disso, vendo-te, passará adiante e sacudirá a cabeça por tua causa. Cuida-te para não seres enganado, para não seres humilhado em tua tolice. Quando um grande te convidar, esquiva-te, e ele te convidará com maior insistência. Não te precipites e não serás afastado, mas não te afastes muito para não seres esquecido. Não te dirijas a ele de igual para igual. Não fiz em sua eloquência, porque com seu palavreado provar-te-á, rindo, sondar-te-á. O ímpio não conserva em segredo as tuas palavras, não te poupará maus tratos e nem correntes. Cuida-te e presta bem atenção, pois caminhas com a tua ruína. Todo ser vivo ama o seu semelhante e todo homem o seu próximo. Todo animal se une com os da sua espécie. O homem se associa ao seu semelhante. O que pode haver de comum entre o lobo e o cordeiro? O mesmo acontece entre o pecador e o piedoso. Que paz pode haver entre a hiena e o cão? Que paz pode haver entre o rico e o pobre? A caça dos leões são os asnos selvagens. Assim a presa dos ricos são os pobres. Para o orgulhoso, a humildade é humilhação. Assim, para o rico, o pobre é detestável. Quando um rico dá um passo em falso, seus amigos o sustentam. Porém, quando o pobre cai, seus amigos o rejeitam. Quando um rico vacila, são muitos os que o socorrem. Ele diz tolices e o aprova. Quando o pobre vacila, censuram-no. Ele diz coisas sábias e não há lugar para ele. Quando o rico fala, todos se calam e elevam até as nuvens a sua palavra. Quando o pobre fala, dizem: Quem é esse aí? Quem é este? E se tropeça, fazem-no cair. A riqueza é boa quando nela não há pecado. A pobreza é má na boca do ímpio. O coração do homem modela o seu rosto tanto para o bem como para o mal. Um rosto alegre é vestígio de um coração satisfeito. A invenção de máximas é um trabalho penoso. A verdadeira felicidade, capítulo 14. Feliz o homem que não pecou com a sua boca e que não foi ferido pelo remorso dos pecados. Feliz aquele cuja consciência não o acusa e aquele que não perdeu sua esperança. Inveja e avareza. Ao homem mesquinho não convém a riqueza. E para que grandes bens ao invejoso? E para que grandes bens ao invejoso? Quem ajunta, privando-se, ajunta para os outros. E como os seus bens, outros regalar-se-ão. Quem é duro consigo mesmo, com quem será bom? Não goza sequer dos próprios bens. Não há homem pior do que aquele que se deprecia, e isto é a recompensa de sua maldade. Se faz o bem, é por esquecimento, no fim deixa transparecer a sua maldade. Mau é o homem que de olhar invejoso, que vira o rosto e despreza a vida dos outros. Aos olhos do ávido, a sua porção não o sacia, a cupidez seca a alma. Com inveja, o olho do avaro fixa-se no pão, e na sua mesa a penúria. Filho, na medida do que tens, trata-te bem e apresenta ao Altíssimo as oferendas, como convém.
Lembra-te de que a morte não tarda e o pacto do Sheol não te foi revelado. Sheol aqui, do hebraico, significa sepultura, né? E não inferno, né? E não tem nada a ver com fogo, né? Só uma curiosidade aí. Sheol, sepultura. Antes de morrer, faze o bem aos amigos e dá-lhes segundo os teus recursos. Não te prives da felicidade presente, não deixes escapar nada de um legítimo desejo. Não deixarás a outros os teus recursos e o fruto de teu trabalho a decisão da sorte. Dá e recebe, faze devagar a tua alma. Pois não há no Sheol quem procure algum prazer. Como uma roupa, toda a carne vai envelhecendo, porque a morte é lei eterna. Como as folhas numa árvore frondosa, tanto caem como brotam, assim a geração de carne e sangue, esta morre, aquela nasce. Toda obra corruptível perece e aquele que a fez irá com ela. Felicidade do sábio. Feliz o homem que se ocupa da sabedoria e que raciocina com inteligência, que reflete em seu coração nos caminhos da sabedoria e medita em seus segredos. Sai atrás dela como um caçador, põe-se à espreita dos seus caminhos, inclina-se para olhar por suas janelas, escuta as suas portas, detém-se junto à sua casa, fixa o prego nas suas paredes, coloca a sua tenda junto a ela, acampará no lugar de felicidade. Porá seus filhos sob a sua proteção, será abrigado por seus ramos. Por ela será protegido do calor e acampará em sua glória. Capítulo 15. O que teme ao Altíssimo assim faz. O que se torna senhor da lei conseguirá a sabedoria. Sairá ao teu encontro como uma mãe. Como uma esposa virgem, ela o acolherá. Nutri-lo-á com o pão da prudência e o saciará com a água da sabedoria. Apoiar-se-á sobre ela e não cambaleará. Confiará nela e não se envergonhará. Ela o elevará acima dos seus companheiros e na assembleia lhe abrirá a boca. Encontrará alegria e uma coroa de júbilo e herdará um renome eterno. Os insensatos não a conseguirão. Os homens pecadores jamais a verão. Ela está longe do orgulhoso e os mentirosos nem se lembram dela. O louvor não é belo na boca do pecador, pois não lhe foi concedido pelo Altíssimo. Porque é na sabedoria que se exprime o louvor, e é o Altíssimo quem o guia. Liberdade humana. Não digas, é o Altíssimo que me faz pecar, porque ele não faz já aquilo que odeia. Não digas, é ele que me faz errar, porque ele não tem necessidade de um homem pecador. O Altíssimo odeia toda espécie de abominação, e nenhuma é amável para os que o temem. Desde o princípio ele criou o homem e o abandonou nas mãos de sua própria decisão. Se quiseres, observarás os mandamentos. A fidelidade está no fazer a sua vontade. Ele colocou diante de ti o fogo e a água, para o que quiseres estenderás a tua mão. Diante dos homens está a vida e a morte. Ser-te-á dado o que preferires. É grande, pois, a sabedoria do Altíssimo. Ele é todo-poderoso e vê tudo. Seus olhos veem os que o temem. Ele conhece todas as obras do homem. Não ordenou a ninguém ser ímpio, nem não deu a ninguém licença de pecar. Não desejes uma descendência numerosa e inútil, nem te alegres com os filhos ímpios. Ainda que se multipliquem, não te alegres se neles não existe o temor do Altíssimo. Capítulo 16, começando aqui, né? Não confies em suas vidas, não esperes nada de seu destino, porque é melhor um só do que 1000, e morrer sem filho do que ter filhos ímpios. Porque por um só homem inteligente povoa-se uma cidade, porém uma tribo de ímpios a tornará deserta. Meu olho já viu vários casos assim, e meu ouvido ouviu alguns mais fortes ainda. Na assembleia dos pecadores acende-se um fogo, na raça desobediente acende-se a cólera. Deus não perdoou os gigantes de outrora que se rebelaram, prevalecendo-se de suas forças. Não poupou os concidadãos de Ló, abominou-os por causa de seu orgulho. Não teve piedade da raça maldita, aqueles que se prevaleciam de seus pecados.
Ainda assim aconteceu com os 600.000 soldados que se uniram na dureza de seus corações. Se um único homem se tivesse mostrado obstinado, seria um milagre ter ficado impune, porque piedade e cólera vêm do Altíssimo, que é potente no perdão e derrama a cólera. Tão grande como a sua misericórdia é o seu castigo. Julga cada um segundo as suas obras. O pecador não fugirá com seu furto, e nem a paciência do piedoso ficará frustrada. Para todo aquele que dá uma esmola, há uma recompensa. Cada um é tratado segundo as suas obras. A retribuição é certa. Não digas do Altíssimo, me esconderei. Lá em cima, quem se lembrará de mim? No meio do povo não serei reconhecido. Quem sou eu na imensa criação? Vê o céu, o mais alto dos céus, o abismo e a terra, quando de sua visita tremerão. Igualmente os montes e os fundamentos da terra, quando ele os olha, abalam-se de pavor. Mas a mente não pensa nisto. Quem terá refletido sobre os seus caminhos? O homem não vê a tempestade. A maior parte de suas obras está oculta. As obras da justiça, quem as anunciará? Ou quem as esperará? Longe, de fato, está a aliança. Assim pensa o homem de pouco senso. O estulto e o pecador só pensam em loucuras. O homem na criação. Escuta-me, filho, e aprende o conhecimento. Aplica o teu coração às minhas palavras. Com medida revelarei a disciplina, com precisão anunciarei o conhecimento. Quando, no princípio, o Altíssimo criou as suas obras, assim que foram feitas, atribuiu um lugar a cada uma. Ordenou para sempre a sua atividade e suas tarefas pelas suas gerações. Elas não sentem fome nem cansaço e não abandonam suas atividades. Nenhuma delas jamais se choca com a outra e jamais desobedecem à sua palavra. Depois disso, o Altíssimo olhou para a terra e a encheu com seus bens. Cobriu-lhe a superfície com toda a espécie de animais e estes retornarão para a terra. Capítulo 17. O Altíssimo criou o homem da terra e a ela o faz voltar novamente. Deu aos homens número preciso de dias e tempo determinado. Deu-lhes poder sobre tudo o que está sobre a terra. Revestiu-os de força como a si mesmo. Criou-os à sua imagem. A toda língua, olhos, ouvidos e lhes deu um coração para pensar. Encheu-os de conhecimento e inteligência e mostrou-lhes o bem e o mal. Pôs sua luz nos seus corações para lhes mostrar a grandeza de suas obras. Eles louvarão o seu santo nome, narrando a grandeza de suas obras. Concedeu-lhes o conhecimento. Repartiu com eles a lei da vida. Fez com eles uma aliança eterna e deu-lhes a conhecer seus julgamentos. Seus olhos viram a grandeza de sua majestade. Seus ouvidos ouviram a magnificência de sua voz. E disse-lhes: guardai-vos de toda injustiça. Deu a cada um mandamento para com o próximo. O juiz divino. Os seus caminhos estão sempre diante dele. Não podem ficar ocultos aos seus olhos. Para cada povo estabeleceu um chefe, mas Israel é a porção do Altíssimo. Todas as suas ações são para ele como o sol. Os seus olhos observam continuamente seus caminhos. As suas injustiças não lhes são ocultas, e todos os seus pecados estão diante do Altíssimo. A esmola de um homem é para ele como um selo. Ele conserva uma boa obra como a pupila do olho. Levantar-se-á depois para dar-lhes a recompensa. Recairá sobre suas cabeças o merecido. Mas aos que se arrependem, ele concede o retorno. Reconforta os que perderam a esperança. Convite à penitência. Converte-te ao Altíssimo e abandona os pecados. Suplica diante de sua face e atenua a ofensa. Volta para o Altíssimo, desvia-te da injustiça e odeia profundamente a iniquidade. Quem louvará o Altíssimo no Sheol? Se os vivos não lhe dão glória. Para o morto, como se não existisse mais nada, o louvor acabou. O que tem vida e saúde glorifica ao Altíssimo. Como é grande a misericórdia do Altíssimo e seu perdão para aqueles que se voltam para ele. Porque no homem não se pode existir todas as coisas, pois os filhos do homem não é imortal.
pois o Filho do Homem não é imortal. Que há de mais luminoso que o sol? E, contudo, ele desaparece. A carne e o sangue desejam só maldade. Ele passa a revista ao exército do mais alto dos céus, e os homens são apenas terra e cinza. A grandeza de Deus, capítulo 18. Aquele que vive eternamente criou todas as coisas juntas. Só o Altíssimo é justo. A ninguém foi dado o poder de anunciar suas obras, e quem investigará as suas grandezas? Quem poderá medir a potência de sua majestade, e quem chegará a narrar suas misericórdias? Aí não há nada a tirar nem a acrescentar, e ninguém é capaz de investigar as maravilhas do Altíssimo. Quando o homem acabou, então é que começa, e quando para, fica perplexo. O nada do homem. Que é o homem? Para que é útil? Qual é o seu bem e qual é o seu mal? A duração de sua vida, 100 anos quando muito. Como uma gota do mar, um grão de areia, assim são seus poucos anos perante um dia da eternidade. Por isso o Altíssimo os trata com paciência e sobre eles derrama a sua misericórdia. Vê e reconhece como é miserável o seu fim. Por isso multiplica o perdão. A misericórdia do homem é para com o seu próximo, mas a do Altíssimo é para com toda a carne. Admoesta, corrige, ensina, reconduz, como o pastor, o seu rebanho. Ele tem piedade dos que aceitam a disciplina e se apressam em procurar os seus julgamentos. A maneira de dar. Filho, não mistures a repreensão com os teus benefícios, nem palavras tristes com os teus presentes. Porventura o orvalho não abranda o calor? Assim a palavra é melhor do que o presente. Não é isso? Uma palavra não vale mais do que um rico presente? Mas o homem caridoso une as duas coisas. O insensato não dá nada e faz afronta. E o presente do invejoso queima os olhos. Reflexão e previsão. Antes de falar, informa-te. Diante da doença, cuida-te. Diante do julgamento, examina-te a ti mesmo. Na hora do veredito, encontrarás perdão. Antes de adoeceres, humilha-te. Quando pecares, dá sinal de arrependimento. Nada te impeça de cumprir o teu voto a seu tempo. Não esperes até a morte para o cumprires. Antes de fazeres um voto, prepara-te e não sejas como um homem que tenta o Altíssimo. Lembra-te da ira dos últimos dias, da hora da vingança, quando Deus virá sua face. No tempo da abundância, lembra-te do tempo da fome, da pobreza e da miséria. Nos dias de riqueza. Entre a manhã e a tarde o tempo muda. Tudo é rápido diante do Altíssimo. O homem sábio age cautelosamente em tudo. Nos dias do pecado guarda-se de faltas. Todo homem inteligente conhece a sabedoria e presta homenagem àquele que a encontrou. Os que compreendem a doutrina também se tornam sábios e derramam como chuva máximas exatas. Domínio de si mesmo. Não te deixes levar por tuas paixões e refreia os teus desejos. Se cedes ao desejo da paixão, ela fará de ti objeto de alegria para os teus inimigos. Não te deleites numa existência voluptuosa. Não te ligues a tal sociedade. Não te empobreças banqueteando com dinheiro emprestado, quando nada tens no bolso. O operário beberrão jamais enriquecerá. O que menospreza o pouco, aos poucos cairá na miséria. Vinho e mulheres desencaminham os homens sensatos, e os que frequentam prostitutas perdem todo o pudor. Larva e verme o herdarão, o homem temerário nisso perderá a vida. Contra o falatório. O que confia rapidamente é um coração leviano. O que peca prejudica-se a si mesmo. O que se deleita com o mal será condenado. O que odeia a loquacidade diminui o mal. Não repitas jamais um boato, e não serás em nada diminuído. Não contes nada a teu amigo nem a teu inimigo, e, se não incorres sem culpa,
nada reveles, pois o que se ouviu não confiará mais em ti, e chegado o momento te odiará. Ouvistes alguma coisa? Sê um túmulo, coragem, não te arrebentarás. Por uma palavra o insensato se agita, como uma mulher ao dar à luz uma criança. Como uma flecha fincada na coxa, assim é uma palavra nas entranhas do insensato. Verificar o que se ouve dizer. Interroga o teu amigo, ele pode não ter feito nada, e se o fez, pode não o repetir. Interroga o teu próximo, ele pode não ter dito nada, e se o disse, pode não o repetir. Interroga o teu amigo, porque frequentemente se calunia. Não acredites em tudo o que se diz. Há quem deslize, mas sem intenção, quem nunca pecou com a própria língua. Interroga o teu máximo antes de o ameaçares. Interroga o teu próximo, antes de o ameaçares. Dá lugar à lei do Altíssimo. Verdadeira e falsa sabedoria. Continuando, verdadeira e falsa sabedoria. Toda sabedoria é temor do Altíssimo. Em toda sabedoria há cumprimento da lei. O conhecimento do mal não é sabedoria, nem é prudência o conselho dos pecadores. Há uma astúcia que é a abominação. É insensato aquele a quem falta a sabedoria. É melhor ser pouco inteligente com temor do que rico em prudência, mas transgressor da lei. Há uma astúcia hábil a serviço da injustiça, e para demonstrar sua sentença usa de vecalharia. Há quem caminhe curvado sobre a tristeza, mas o seu íntimo está cheio de dolo. Inclinando a cabeça e fazendo-se de surdo. Quando não for percebido, ele te surpreenderá. Se é impedido de pecar por falta de força, praticará o mal sem encontrar ocasião. Pelo seu aspecto se conhece o homem, e pelo semblante se conhece o homem sensato. A veste de um homem, seu sorriso e o seu andar revelam que ele é. Silêncio e palavra. Capítulo 20. A repreensão que não é oportuna. Há quem se cale e mostre prudente. É melhor repreender do que irritar-se. Aquele que se acusa de uma falta evita a pena. Como um eunuco que tenta violar uma jovem, assim é o que quer fazer justiça pela força. Há quem se cala e passa por sábio. Há quem se torna antipático de tanto falar. Há quem se cala por não ter resposta, e há quem se cala por conhecer o momento. O homem sábio calará até o momento oportuno, mas o loquaz e o insensato desprezam o momento oportuno. Quem fala muito se torna detestável, e aquele que se arroga autoridade será odiado. Paradoxos. Na desgraça, um homem pode encontrar a salvação, e a fortuna pode provocar a ruína. Há um presente que não te serve para nada, e há um presente que rende o dobro. Às vezes a glória traz humilhação, e a quem dá humilhação levanta a cabeça. Há quem cumpre muitas coisas por um preço baixo, e há quem pague 7 vezes mais. O sábio com as suas palavras torna-se amável, mas as gentilezas do estulto são derramadas em vão. O presente do insensato não te serve para nada, porque seus olhos estão ávidos para receber 7 vezes. Ele dá pouco e censura muito. Abre a boca como um leiloeiro. Empresta hoje, amanhã pede de volta. É um homem odioso. O estulto diz: não tenho amigo, ninguém me é grato pelos meus benefícios. Os que comem o meu pão são falsos no falar. Quantas e quantas vezes se riem dele. Palavras inábeis. É melhor escorregar no chão do que na língua, assim virá rápida a queda dos maus. Um homem grosseiro é como zombaria repetida por imbecis. Vindo da boca de um estulto, um provérbio não é aceito, porque não o diz a seu tempo. Há quem é preservado de pecar devido à pobreza, e no seu repouso não terá remorso. Há quem se perde por respeito humano, perde-se por causa de um insensato. Há quem por timidez faz promessas ao amigo e conquista gratuitamente um inimigo. A mentira. A mentira para o homem é uma nódoa vergonhosa. Está sempre na boca dos mal-educados. É melhor um ladrão do que um homem que sempre mente. Ambos, porém, terão por herança a perdição.
O hábito da mentira é uma abominação e a infâmia do mentiroso acompanha-o sem cessar. Sobre a sabedoria. O sábio, por suas palavras, torna-se estimado e o homem sensato agrada aos grandes. Aquele que cultiva a terra obtém boa colheita. O que agrada aos grandes encontra perdão para a injustiça. Dádivas e presentes cegam os olhos dos sábios e, como uma mordaça na boca, retém as repreensões. Sabedoria oculta e tesouro invisível. Para que servem ambos? É melhor um homem que oculta a sua loucura do que o homem que oculta a sua sabedoria. Diferentes pecados. Capítulo 21. Filho, pecaste, não tornes a pecar, e pede perdão pelas culpas passadas. Foge do pecado como de uma serpente, porque se te aproximares, morder-te-á. Seus dentes são dentes de leão, que aos homens tiram a vida. Toda a transgressão é como espada de 2 gumes, sua ferida não tem cura. O terror e a violência devastam a riqueza, assim será devastada a casa do orgulhoso. A oração do pobre vai direta aos ouvidos de Deus, e o seu julgamento virá sem demora. O que odeia a repreensão segue as pegadas do pecador, porém o que teme ao Altíssimo converter-se-á de coração. De longe é conhecido o falador, mas o sábio conhece quando ele tropeça. Construir a própria casa com dinheiro de outros é como amontoar pedras para a própria sepultura. A assembleia dos pecadores é um monte de estufa. Seu fim será a chama e o fogo. O caminho dos pecadores é bem pavimentado, mas seu fim é o abismo do Sheol. O sábio e o insensato. O que guarda a lei domina seus instintos. A perfeição do temor é a sabedoria. Não conseguirá instruir-se quem não for sagaz. Porém, a sagacidade cheia de amargor. A ciência do sábio aumenta como uma inundação, e o seu conselho é como uma fonte viva. O coração do insensato é como um vaso rachado, não retém saber algum. Se o inteligente ouve uma palavra sábia, aprecia-a e acrescenta-lhe algo de seu. O folgazão, ouvindo-a, despreza e a joga para trás das costas. A explicação do insensato é como do sensato. A palavra do sensato é procurada na assembleia. Acho que eu pulei aqui, perdão. A explicação do insensato é como um fardo pelo caminho. Porém, nos lábios do inteligente encontra-se a graça. A palavra do sensato é procurada na assembleia e as suas palavras são meditadas no coração. A sabedoria do estulto é como uma casa devastada e a ciência do insensato é um discurso incoerente. A disciplina para o estulto é como peias nos pés, como algemas na mão direita. O insensato, ao rir, levanta a voz, mas o riso do homem sagaz é raro e discreto. A disciplina é como um enfeite de ouro para o sábio, como um bracelete no braço direito. O pé do estulto se apressa para entrar numa casa. Um homem experiente toma uma atitude modesta. Da porta, o estulto curva-se para olhar dentro da casa, mas o educado fica do lado de fora. É falta de educação ouvir a porta e o prudente envergonha-se de o fazer. Os lábios do falador repetem palavras dos outros, mas as palavras dos prudentes são colocadas na balança. Na boca dos estultos está o seu coração, mas o coração do sábio é sua boca. Quando um ímpio maldiz Satã, ele maldiz a si próprio. O murmurador suja-se e é detestado pela vizinhança. O preguiçoso. Capítulo 22. O preguiçoso é semelhante a uma pedra suja de lodo. Todos zombam dele com desprezo. O preguiçoso é semelhante a um monte de esterco. Todo aquele que o tocar sacudirá a mão. Os filhos degenerados. Um filho mal educado é a vergonha do pai, mas uma filha nasce para sua confusão. Uma filha sensata encontrará um marido, mas a desavergonhada causa tristeza àquele que a gerou. Uma filha audaciosa envergonha o pai, e o marido por ambos será desprezada. Uma palavra inoportuna é música em um dia de luto, mas chicote e disciplina em todo o tempo são obras da sabedoria. Sabedoria e loucura. Ensinar ao estulto é como colar cacos. É acordar alguém que dorme profundamente. Explicar a um estulto é como explicar a um sonolento. No fim dirá: o que foi? Chora por um morto porque perdeu a luz. Chora por um estulto porque perdeu a inteligência.
chora mais docemente por um morto, pois repousa. Porém, a vida do estulto é pior do que a morte. O luto por um morto dura 7 dias, pelo estulto e pelo ímpio, todos os dias de sua vida. Com o insensato, não multipliques palavras, não caminhes em direção a um estulto. Guarda-te dele para não teres aborrecimento e não te sujares ao seu contato. Evita-o e encontrarás repouso, e não te desencorajes com a sua loucura. O que é mais pesado do que o chumbo? E que outro nome dar-lhe, senão o de insensato? Areia, sal, bola de ferro são mais fáceis de se transportar do que o homem estulto. O madeiramento incrustado na construção não se desligará com um terremoto. Assim, o coração firmado por um desígnio da vontade não temerá em nenhuma ocasião. Um coração apoiado sobre uma sábia reflexão é como ornamento de estuque sobre parede limpa. Cascalho no alto da parede não resiste ao vento. Assim, o coração tímido, por causa de seus pensamentos tolos, não resiste ao temor. Aquele que fere o olho faz cair lágrimas, ferindo o coração faz aparecer os sentimentos. Aquele que joga uma pedra nos passarinhos afugenta-os. O que insulta um amigo desfaz a amizade. Ainda que tenhas desembainhado a espada contra o amigo, não desesperes, porque existe um retorno. Se abrires a boca contra teu amigo, não temas, porque existe uma reconciliação, exceto em caso de ultraje, arrogância, revelação de segredo, golpe de traição. Nesses casos, qualquer amigo fugirá. Ganha a confiança do próximo na sua pobreza, para que, na prosperidade, gozes com ele. Ser fiel a ele no tempo da provação, para teres parte na sua herança. Antes do fogo vem o pavor da fornalha e a fumaça. Assim, antes do sangue vêm as ofensas. Não me envergonharei de proteger um amigo, dele não me esconderei. E se por causa dele me sobrevier algum mal, todo aquele que ouvir isso dele se acautelará. Vigilância. Quem me colocará um guarda na boca e sobre os lábios o selo da sagacidade, para que eu não caia por sua falta e minha língua não me arruine. Capítulo 23. Altíssimo, Pai soberano de minha vida, não me abandones aos seus caprichos, não me deixes cair por eles. Quem dará chicotadas nos meus pensamentos e a meu coração imporá a disciplina da sabedoria, a fim de que os meus erros não sejam poupados e a sua culpa não seja afastada, de maneira que meus erros não se multipliquem nem aumentem os meus pecados, e eu, assim, não caia diante do meu adversário e meu inimigo não se alegre à minha custa. Altíssimo, Pai e Deus de minha vida, não me deis um olhar altivo, afasta de mim a inveja, não me dominem o apetite sensual e a luxúria, não me entregues ao desejo impúdico. Os juramentos. Filhos, escutai meu ensinamento, aquele que o observa não será colhido em falta. O pecador será apanhado por seus próprios lábios, o maledicente e o orgulhoso neles tropeçam. Não habitues tua boca a fazer juramento, não serás habituado a proferir o santo nome. Pois como um escravo continuamente vigiado não escapará dos golpes, assim aquele que, a torto e a direito, jura e nomeia seu nome não ficará isento de pecado. Um homem dado a juramentos encher-se-á de falta e o chicote não se afastará da sua casa. Se peca, seu pecado estará sobre ele. Se despreza, peca duplamente. Se jurou em vão, não será justificado e sua casa se encherá de males. As palavras impuras. Há uma maneira de falar semelhante à morte. Não se encontre isso entre os descendentes de Jacó, porque essas coisas deverão estar longe de homens piedosos, e assim não se engolfarão no pecado. Não habitues tua boca à grosseira impura, porque nela há uma linguagem pecaminosa. Lembra-te de teu pai e da tua mãe quando te achares no meio dos grandes, para que não te esqueças de ti mesmo na sua presença e, pelo hábito, não te tornes estulto. Não desejes não ter nascido e não digas o dia de teu nascimento. Um homem habituado a palavras injuriosas não se corrigirá em toda a sua vida. 2 espécies de coisas multiplicam os pecados e uma terceira acarreta a cólera, a paixão ardente como fogo aceso.
Não se apaga enquanto tiver o que devorar. O homem que deseja sua própria carne não cessa enquanto o fogo não o consumir. Para o homem sensual, todo alimento é doce. Não se acalma enquanto não morrer. O homem que pega no seu próprio leito diz em seu coração: quem me vê? As trevas me envolvem, as paredes me escondem. Ninguém me vê. O que temerei? O Altíssimo não se lembrará de meus pecados. O seu temor são os olhos dos homens, e não sabe que os olhos do Altíssimo são infinitamente mais luminosos do que o sol. Vêem todos os caminhos dos homens e penetram os lugares mais secretos. Antes de serem se criadas, ele já se conhecia todas as coisas. Depois de acabadas, também as conhece. Tal homem será castigado na praça da cidade. Será preso onde não pensava. A mulher adúltera. Assim também será a da mulher que abandona seu marido e por herdeiro lhe dará um filho de outro. Pois, em primeiro lugar, ela desobedeceu à lei do Altíssimo. Em segundo lugar, pecou contra o seu marido. E em terceiro lugar, manchou-se com um adultério e concebeu filho de um estranho. Ela será levada diante da assembleia e seus filhos serão examinados. Seus filhos não lançarão raízes, seus ramos não darão fruto. Deixará uma lembrança de maldição e sua infâmia não se apagará jamais. Os sobreviventes saberão que nada é melhor do que o temor do Altíssimo e que nada é mais doce do que seguir os mandamentos do Altíssimo. Discurso da Sabedoria, capítulo 24. A sabedoria faz o seu próprio elogio. Ela se exalta no meio do seu povo. Na Assembleia do Altíssimo abre a boca. Ela se exalta diante do poder. Saí da boca do Altíssimo e como a neblina cobria a terra. Armei a minha tenda nas alturas e meu trono era como uma coluna de nuvens. Só eu rodeei a abóbada celeste. Abóbada celeste. Esse assunto aí é bem polêmico, é? Pesquisar o que significa abóbada celeste. Eu percorri a profundeza dos abismos, as ondas do mar, a terra inteira. Reinei sobre todos os povos e nações. Junto de todos estes procurei onde pousar e em qual herança pudesse habitar. Então o Criador de todas as coisas deu-me uma ordem. Aquele que me criou armou a minha tenda e disse: instala-te em Jacó, em Israel terá a tua herança. Criou-me antes dos séculos, desde o princípio, e para sempre não deixarei de existir. Na tenda santa, em sua presença, oficiei deste modo. Estabeleci-me em Sião e na cidade armada encontrei repouso. Meu poder está em Jerusalém. Enraizei num povo cheio de glória, na porção do Altíssimo, no seu patrimônio. Cresci como o cedro do Líbano, como o cipreste no Monte Hermon. Cresci como a palmeira em Engadi, como uma roseira em Jericó, como uma formosa oliveira na planície. Cresci como um plátano, como a canela e o acanto aromático. Exalei perfume, como a mirra escolhida exaltei bom odor. Com o gálbano, o ônix, o estoraque, como o vapor do incenso na tenda. Estendi os meus ramos como o terebinto, meus ramos de glória e graça. Eu, como a videira, fiz germinar graciosos sarmentos, e minhas flores são frutos de glória e riqueza. Vinde a mim todos os que me desejais, fartai-vos dos meus frutos, porque a minha lembrança é mais doce do que o mel, minha herança mais doce do que o favo de mel. Os que me comem terão ainda fome, os que me bebem terão ainda sede. O que me obedece não se envergonhará. Os que fazem as minhas obras não pecarão. A sabedoria e a lei. Tudo isto é o livro da aliança do Deus Altíssimo, a lei que Moisés promulgou, a herança para as assembleias de Jacó. Como o Fison, ela está cheia de sabedoria, como o Tigre na estação dos frutos. Como o Eufrates, ela está repleta de inteligência, como o Jordão no tempo da ceifa. Como o Nilo, ela faz correr a disciplina, como o Geom no tempo da vindima. O primeiro não acabou de conhecê-la, nem mesmo o último a explorou completamente, pois seus pensamentos são mais vastos do que o mar e os seus desígnios maiores do que o abismo. Quanto a mim, eu sou como um canal de um rio, como um aqueduto que vai ao paraíso. Eu disse: irrigarei o meu jardim, regarei os meus canteiros. Eis que meu canal tornou-se um rio
e o meu rio tornou-se um mar. Ainda farei a disciplina resplandecer como a aurora e farei brilhar bem ao longe. Ainda derramarei a instrução como uma profecia e a transmitirei às gerações futuras. Vede, não trabalhei só para mim, mas para todos os que a procuram. Provérbios, capítulo 25. Há 3 coisas que minha alma deseja, que são agradáveis ao Altíssimo e aos homens: a concórdia entre irmãos, a amizade entre vizinhos, um marido e uma mulher que vivam bem. Mas minha alma detesta 3 tipos de pessoa. Irrito-me profundamente com o seu viver: o pobre orgulhoso, o rico mentiroso, o ancião adúltero e estulto. Os anciãos. Se não acumulaste na juventude, como queres encontrar em tua velhice? Como é belo para os cabelos brancos saber julgar, e para os anciãos conhecer o conselho. Como é bela a sabedoria dos anciãos e nas pessoas honradas a reflexão e o conselho. A coroa dos anciãos é uma rica experiência, a sua glória, o temor do Altíssimo. Provérbio numérico. Há 9 coisas que considero felizes em meu coração e uma 10ª que declaro com a língua. Um homem que encontra alegria em seus filhos, o que vive e vê a ruína de seus inimigos. Feliz o que vive com a mulher sensata, o que não trabalha com o boi e o burro, aquele que não peca por palavra, aquele que não serve alguém indigno dele. Feliz o que encontrou a prudência e que fala para quem escuta. Como é grande o que encontrou a sabedoria, mas ninguém ultrapassa o que teme ao Altíssimo. O temor do Altíssimo excede a tudo. A quem será comparado aquele que o possui? As mulheres. Qualquer ferida, menos a do coração, qualquer malícia, menos a da mulher. Qualquer miséria, menos a causada pelo adversário. Qualquer injustiça, menos a que vem do inimigo. Não há pior veneno do que o veneno da serpente. Não há pior cólera do que a cólera do inimigo. Prefiro morar com um leão ou um dragão a morar com uma mulher perversa. A perversidade de uma mulher muda a sua fisionomia, obscurece-lhe o rosto como de um muço. O seu marido senta-se entre amigos e, contra a vontade, geme amargamente. Pouca maldade é comparada com a da mulher, caia sobre ela a sorte dos pecadores. Como uma ladeira arenosa para os pés de um velho, assim é uma mulher faladeira para um marido tranquilo. Não te deixes prender pela beleza de uma mulher. Não te apaixones por uma mulher. É um motivo de ira, descaramento e grande vergonha uma mulher que sustenta o seu marido. É motivo de ira, descaramento e grande vergonha uma mulher que sustenta o seu marido. Coração abatido, semblante triste, coração ferido, eis a obra de uma mulher má. Mãos inertes e joelhos vacilantes, assim é a mulher que não proporciona felicidade ao marido. Foi pela mulher que começou o pecado, por sua culpa todos morremos. Não des saída à água, nem liberdade de falar à mulher má. Se ela não obedece ao dedo e ao olho, separa-te dela. Capítulo 26. Feliz do marido que tem uma mulher excelente, né? O número de seus dias será dobrado. Uma mulher perfeita alegra o seu marido. Ela passará em paz os anos da sua vida. Uma mulher excelente e uma boa sorte será dada aos que temem o Altíssimo. Rico ou pobre, tem um coração satisfeito. Tem sempre um semblante alegre. Com 3 coisas preocupa-se meu coração e uma 4ª me apavora. Uma calúnia na cidade. Uma revolta do povo. Uma falsa acusação. Tudo isso é pior do que a morte. Mas a mulher ciumenta causa ao coração sofrimento e aflição. E o flagelo da língua é isto tudo acumulado. Uma mulher má é uma canga de bois desajustada. Quem a subjuga é como quem pega um escorpião. Motivo de grande indignação é uma mulher embriagada. Ela não poderá ocultar a sua inocência. Inconveniência. A libertinagem da mulher é vista na excitação dos olhos. É conhecida nos teus olhares. Reforça a tua vigilância em torno da filha audaciosa, a fim de que, achando-se mal vigiada, ela não se aproveite disso. Guarda-te bem da desavergonhada no olhar e não te espantes se ela pecar contra ti. Como um viajante sedento, ela abre a boca, bebe toda a água que encontra, ela se assenta diante de qualquer estaca e abre aljava a toda a flecha.
A graça de uma esposa alegra o seu marido e sua ciência é para ele uma força. Uma mulher silenciosa é um dom do Altíssimo. Não existe preço para a que é bem educada. Graça sobre a graça. É uma mulher recatada. Aquela que é casta é de um valor inestimável. Como o sol levantando-se sobre as montanhas do Altíssimo, assim é o encanto da mulher na sua casa bem arrumada. Uma lâmpada reluzindo sobre o candelabro sagrado, assim é a beleza de seu rosto em um corpo bem acabado. Coluna de ouro sobre a base de prata, assim são as belas pernas sobre calcanhares sólidos. Coisas contristadoras. Duas coisas entristecem meu coração e uma terceira me encoleriza. Um guerreiro reduzido à miséria, homens sensatos voltados ao desprezo, aquele que passa da justiça ao pecado, o Senhor o destinará à espada. O Comércio, capítulo 27. Dificilmente o negociante afasta-se da culpa e o comerciante não está isento de pecado. Muitos pecam por amor ao lucro. Aquele que procura enriquecer-se mostra-se implacável. Entre as junturas das pedras finca-se a estaca. Entre a venda e a compra introduz-se o pecado. Quem não se apodera firmemente do temor do Altíssimo, rapidamente terá sua casa destruída. A palavra, quando se sacode da peneira, ficam os restos, como os desfeitos do homem no seu falar. O forno põe à prova as vasilhas de barro, a prova do homem está no seu falar. O fruto mostra o cultivo da árvore. Como a palavra do homem faz conhecer seus sentimentos. Não elogies a um homem antes dele falar, porque esta é a pedra de toque. A justiça, se perseguires a justiça, tu a encontrarás e te vestirás dela como uma veste de glória. Os passarinhos pousam junto de seus semelhantes. A verdade voltará para aqueles que a praticam. O leão está à espreita da presa, assim como está o pecado para aqueles que praticam a justiça. A exposição do homem piedoso é sempre sábia. O insensato, porém, muda como a lua. Para ires ter com os estultos, espera a ocasião. Mas junto às pessoas ponderadas, se assíduo. A exposição dos estultos é um horror. O seu riso é orgia pecaminosa. A conversa do que vive jurando arrepia os cabelos. A sua disputa obstrui os ouvidos. A disputa dos orgulhosos faz derramar sangue e a sua injúria é penosa de se ouvir. Os segredos. Aquele que se revela, um segredo perde a confiança e não encontrará mais um amigo segundo o seu coração. Ama eternamente um amigo e sê-lhe fiel. Porém, se revelaste seus segredos, não vais mais atrás dele. Porque como um homem morre, assim morreu a amizade de teu próximo. Como um passarinho que soltaste de tua mão, assim deixaste ir teu amigo. Não o capturarás mais. Não o persigas. Ele está longe, fugiu de uma armadilha, como uma gazela. Pois uma ferida pode cicatrizar, uma injúria se perdoa, mas o que revelou segredos perdeu toda a esperança. Hipocrisia. Aquele que pisca os olhos maquina o mal e ninguém o afastará disso. Na tua presença tem a boca doce, admira tuas palavras. No entanto, por detrás muda a linguagem e faz de tuas palavras uma pedra de tropeço. Odeia muitas coisas, mas nada tanto quanto ele. E o Altíssimo odiará também. Aquele que joga pedra para o ar, joga sobre a sua cabeça. Quem fere traiçoeiramente recebe o contragolpe. Aquele que cava um buraco, nele cairá. Quem arma um laço, nele cairá. Aquele que faz o mal, sobre ele o mal recairá, sem mesmo saber de onde lhe vem. Para o soberbo, sarcasmo e ultraje, mas a vingança o espreita como um leão. Serão presos na armadilha os que se alegram com a queda dos piedosos. A dor os consumirá antes de sua morte. O rancor e a cólera, também esses são abomináveis. O pecador os possui. Capítulo 28. Aquele que se vinga encontrará a vingança do Altíssimo, que pedirá minuciosa conta de seus pecados. Perdoa ao teu próximo a injustiça, e então, ao rezares, ser-te-ão perdoados os teus pecados. Um homem guarda rancor contra outro, do Senhor pedirá cura? Para com seu semelhante não tem misericórdia, e pede perdão de seus pecados? Ele que é só carne, guarda rancor. Quem lhe obterá o perdão dos seus pecados? Lembra-te do fim e deixa o ódio, da corrupção e da morte, e observa os mandamentos.
Lembra-te dos mandamentos e não tenhas ressentimento do próximo. As querelas. Voltando aqui. Lembra-te dos mandamentos e não tenhas ressentimento do próximo. Da aliança do Altíssimo e não consideres a ofensa. Fica longe das discussões e evitarás o pecado, porque o homem colérico atiça a discussão. O homem pecador perturba os amigos. Entre os que vivem em paz, lança a desavença. O fogo eleva a chama conforme combustível. A discussão aumenta conforme a teimosia. O furor de um homem depende do seu poder. Sua ira desenvolve-se conforme sua riqueza. Uma luta repentina acende o fogo. Uma discussão precipitada derrama sangue. Se soprares uma fagulha, ela se acenderá. Se cuspires nela, ela se apagará. Uma e outra coisa saem de tua boca. A língua. Maldito o murmurador e o velhaco, porque arruinam a muitos que vivem em paz. A terceira língua agitou a muitos, dispersou-os de nação em nação. Destruiu fortes cidades e devastou as casas dos grandes. A terceira língua expulsou de casa mulheres excelentes, despojou-as do fruto de seus trabalhos. Aquele que a atende não encontrará mais descanso, nem terá morada tranquila. Um golpe de chicote deixa marca, mas um golpe de língua quebra completamente os ossos. Muitos cairão pelo fio da espada, porém muitos mais foram os que caíram por causa da língua. Feliz do que se protege contra ela, que não passou pelo seu furor, que não arrastou o seu jugo e não foi amarrado pelas suas cadeias, porque o seu jugo é um jugo de ferro, e as suas cadeias são cadeias de bronze. A sua morte é uma morte dura, e o Sheol a ela é preferível. Ela não tem poder sobre os justos. Estes não se queimarão em sua chama. Os que abandonam o Altíssimo caem nela e ela os consumirá sem se apagar. Os consumirá sem se apagar. Como um leão será lançada contra eles, e como uma pantera os despedaçará. Vê, circunda com espinhos a tua propriedade, fecha bem a tua prata e o teu ouro, faze para as tuas palavras uma balança e um peso, para a tua boca porta e ferrolho. Vela para não dar espaço em falso com a língua, cairias diante daquele que espreita. O empréstimo. Capítulo 29. Pratica a misericórdia, o que empresta ao próximo. O que vem em sua ajuda cumpre os mandamentos. Empresta ao próximo por ocasião de sua necessidade, por sua vez restitui-o ao próximo no tempo devido. Cumpre tua palavra e sei-lhe fiel em toda a ocasião. Acharás o que te é necessário. Muitos consideram um empréstimo como uma fortuna inesperada e colocam em dificuldade aqueles que os socorreram. Antes de receberem, beijam-lhe a mão, abaixam a voz por causa da riqueza do próximo. No tempo da restituição, porém, adiam a data, pagam com recriminações, culpam o tempo. Se o devedor pode pagar com dificuldade, o credor receberá a metade e o pode contar como um achado. Em caso contrário, será expoliado de seus bens e adquiriu, sem tê-lo merecido, um inimigo. Pagar-lhe-á com imprecações e injúrias e, em vez de honrar, dar-lhe-á prejuízo, dar-lhe-á desprezo. Muitos, sem malícia, se recusam a emprestar, temem ser defraudados sem nenhum proveito. A esmola. Tu, porém, se ser indulgente para com os humildes, não faças esperar tuas esmolas. Por causa do mandamento, socorre o pobre. Em sua necessidade, não o despeças sem nada. Santifica a tua prata por um irmão e um amigo. Não se enferruje ela, à toa, debaixo de uma pedra. Acumulam em tesouros segundo os preceitos do Altíssimo. Ser-te-á mais útil do que o ouro. Fecha a tua esmola nos teus celeiros. Ela te livrará de todo mal, mais do que um forte escudo e uma lança poderosa. Por ti ela combaterá o inimigo. A fiança. O homem de bem dá fiança por seu próximo. Aquele que perdeu toda a vergonha o abandona. Não esqueças o favor do fiador. Ele deu a sua vida por ti. O pecador desconhece a bondade do fiador. O ingrato esquece quem o salvou. Uma fiança arruinou a muitos que prosperavam e os agitou como as ondas do mar. Ela exilou homens poderosos que andaram errantes por nações estrangeiras. O pecador que se precipita para ser fiador, perseguindo o lucro, precipita-se para a ruína. Ajuda o teu próximo conforme as tuas posses. Acautela-te, não caias tu também.
a hospitalidade. Para viver, as primeiras coisas são água, pão, vestuário e uma casa para abrigar a própria nudez. Vale mais vida de pobre sob o abrigo de teto de tábua do que alimentos finos em casa alheia. Com pouco ou muito, mostra-te contente, e não ouvirás o traje do teu séquito. Triste na vida é andar de casa em casa. Aí és forasteiro, não poderás abrir a tua boca. Tu és um estranho, darás de beber sem receber um obrigado, e, além disso, ouvirás palavras amargas. Vem cá, forasteiro, põe a mesa. Se tens alguma coisa, dá-me de comer. Retira-te, forasteiro, cede lugar a um mais digno. Vou hospedar meu irmão, preciso da casa. Essas coisas são pesadas para um homem sensato. A censura do hospedeiro e a injúria do credor. A educação. Capítulo 30. Aquele que ama seu filho usará com frequência o chicote para, no seu fim, alegrar-se. Aquele que educa seu filho terá nele motivo de satisfação e entre conhecidos gloriar-se-á dele. Aquele que instrui seu filho causará inveja ao inimigo e entre os amigos se mostrará feliz. O pai morre, é como se não morasse porque deixa depois de si alguém semelhante a ele. Durante a vida, ele o vê e se alegra e ao morrer não se entristece. Para os inimigos deixa um vingador, alguém que retribuirá generosamente aos amigos os benefícios. Aquele que mima o filho cuidará de suas feridas, e a cada grito suas entranhas se comoverão. Um cavalo não domado torna-se intratável, um filho entregue a si mesmo torna-se atrevido. Mima teu filho e ele te aterrorizará, brinca com ele e ele te entristecerá. Não rias com ele se não queres sofrer com ele. Acabarás por ranger os dentes. Não lhes dê liberdade na juventude e não feches os olhos diante de suas tolices. Obriga-o a curvar a espinha na sua juventude, bate-lhe nos flancos enquanto é menino. Do contrário, uma vez obstinado, te desobedecerá e ser-te-á motivo de contrariedade. Educa teu filho e forma-o bem para que não te aborreças com a sua insolência. A saúde. É melhor um pobre são e vigoroso do que um rico flagelado em seu corpo. Saúde e boa constituição valem mais do que todo o ouro. Um corpo vigoroso é melhor do que uma enorme fortuna. Não existe riqueza que valha mais do que um corpo sadio, nem maior satisfação do que a alegria do coração. É melhor a morte do que uma vida cruel, o repouso eterno do que uma doença constante. Abundantes iguarias colocadas diante de uma boca fechada são como ofertas de alimentos sobre um túmulo, para levar oferendas de frutos ao ídolo. Para que levar oferendas de frutos ao ídolo? Ele não come nem cheira. Assim é aquele a quem o Altíssimo persegue. Ele vê e suspira. É como o eunuco que abraça a virgem e suspira. A alegria. Não te deixes dominar pela tristeza e nem aflijas com os teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem. A alegria do homem aumenta os seus dias. Ilude tuas inquietações, consola teu coração. Afasta para longe a tristeza, porque a tristeza matou a muitos e nela não há utilidade alguma. Inveja e cólera abreviam os dias. A preocupação traz a velhice antes da hora. Um coração contente e bom deseja iguarias. Cuida de sua alimentação. As riquezas. Capítulo 31. A insônia por causa da riqueza consome a carne. A sua preocupação afugenta o sono. As preocupações do dia não deixam dormir, e mais do que uma doença grave tiram o sono. O rico se afadiga em amontoar bens, e, se descansa, é para saciar-se de prazeres. O pobre se afadiga consumindo suas forças e se descansa, cai na miséria. Aquele que ama o ouro não escapa do pecado. O que persegue o lucro ilude-se. Muitas foram as vítimas do ouro. A sua ruína era inevitável, pois é um laço para os que lhe sacrificam, e todos os insensatos nele caem. Feliz o rico que foi encontrado irrepreensível e que não correu atrás do ouro. Quem é este para que o felicitemos? Porque fez maravilhas no meio de seu povo. Quem sofreu tal prova e se revelou perfeito? Isto será para ele motivo de glória. Quem podia pecar e não pecou, fazer o mal e não o fez? Seus bens serão consolidados e a Assembleia publicará seus benefícios. Os banquetes. Assenta-se à mesa de um grande? Nela não abras demais a boca, não digas, que abundância.
Lembra-te de que um olhar maldoso é coisa má, pior do que o olho que foi criado, por isso ele chora por qualquer motivo. Não estendas a mão para onde teu hospedeiro olha, não te encontres com ele no mesmo prato. Compreende o próximo a partir de ti e reflete sobre essas coisas. Como um homem bem educado, come o que te é apresentado e não sejas voraz. Não te tornes odioso, acaba primeiro por educação, não sejas insaciável. Caso contrário, serás excluído. Se tiveres assentado em meio a muitos, não estendas a tua mão antes deles. Pouca coisa é suficiente a um homem bem educado. Por isso, em seu leito, ele não fica sem ar. Sono saudável tem aquele de estômago moderado. Levanta-te cedo e com boa disposição. Insônia, vômitos, cólicas são atribuídos do homem insaciável. Mas se foste forçado a comer muito, levanta-te e vomita. Isso te aliviará. Escuta-me, filho, e não me desprezes, depois de compreenderás as minhas palavras. Em todas as tuas ações, sê moderado, e não serás atingido por nenhuma doença. Todos os lábios bendizem o que é pródigo em banquetes, e é fiel o testemunho de sua generosidade. Toda a cidade murmura contra aquele que é mesquinho em banquetes, e é exato o testemunho de sua mesquinhez. Não te faças de valentão com o vinho, porque o vinho arruinou a muita gente. A fornalha põe à prova a têmpera do aço. Assim o vinho prova os corações na disputa dos arrogantes. O vinho é vida para o homem, quando o bebe com moderação. Que vida se vive quando falta o vinho. Ele foi criado para a alegria dos homens, gozo do coração e alegria da alma. Eis o que é vinho, bebido a seu tempo e o necessário. Amargura para a alma. Eis que é o vinho bebido em excesso, por vício e por desafio. O excesso de bebida aumenta o furor do insensato para sua perda. Diminui a sua força e provoca feridas. Em um banquete não repreendas teu próximo, não o desprezes na sua alegria. Não lhe digas palavras injuriosas, não o apertes com reclamações. Os banquetes. Pessoal, vou parar aqui no 32 e no próximo vídeo eu vou até o final, que eu acho que é até o capítulo 52. Quem for novo, peço que se inscreva no canal, deixa o like, por favor, e compartilha bastante, que é conhecimento sobre o autismo, sobre uns dos livros que foram retirados das escrituras, né? Assim como vários. Que o autismo esteja com todos nós. Um abraço.